Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nanko na área. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode transformar completamente as suas mesas de RPG, porque venhamos e convenhamos, muitas vezes a gente coloca aquele monstro lá apenas por colocar. Então o grupo de aventureiros eles avançam por uma floresta lá, eles encontram então talvez um urso corrompido, um troll, ou mesmo eles avançam, chegam no ninho de aranhas, e é isso, né? Mas nada parece realmente pertencer àquele lugar, o urso, o troll, a aranha, sabe? Geralmente a gente cria os monstros, cria o universo dessa maneira, a gente cria aquela dungeon daquela maneira, esse monstro vai ficar legal, esse monstro vai ficar legal aqui. Mas entra alguns detalhes extremamente importantes na criação disso, né? Que é, será que essa criatura realmente que tá ali, ela se adapta ao ambiente, ao clima, à caça, à sobrevivência, a outras espécies que estão ali? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar um mundo realmente vivo, colocando aquela criatura pertencente àquele lugar. Então, dessa maneira o RPG ele muda completamente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo com mais um vídeo. A primeira coisa é que os monstros, então, eles precisam sobreviver no mundo, não só ser colocado naquele lugar, certo? A primeira pergunta que você faz quando você vai colocar aquele monstro é: como é que essa criatura sobrevive aqui? Como é que esse troll sobrevive aqui? Como é que esse urso corrompido sobrevive aqui? Porque muitas vezes a gente coloca aquela criatura, né? Vamos pegar o exemplo do urso corrompido lá. Tá lá todo corrompido, a pele decadente, seja o que for, ou mesmo com vinhas subindo pelo pescoço, tal, uma coisa assim, certo? As veias negras, não importa como você queira determinar como é essa criatura. Mas como é que esse urso sobrevive ali? Porque a gente cria aquele ambiente, né? Coloca aquele sistema de batalha, aquele campo de batalha, a criatura tá ali. Mas, né, a gente quer expandir um pouco, a gente quer criar um mundo mais vivo. Então como é que esse urso sobrevive? O que ele come? Ele hiberna? Ele tem um covil? Ele tem um lugar onde ele fica? Então são essas coisinhas, né, que a gente pensa, pô, é mínimo, mas você consegue criar um ambiente mais vivo. Porque quando os jogadores eles entram naquela floresta, né, pá, você começa a mostrar pros jogadores, ó, o negócio é o seguinte, você escuta o barulho de pássaros, você escuta o barulho de insetos, já dá uma vivência, né, tipo, já mostra que o lugar está mais vivo. E se você pôr essa criatura, então, tipo, os jogadores já começam a entender, fala, pô, pode ser, nem todo jogador pensa assim, né, mas pode ser, então, que esse urso corrompido, ele se alimente disso, se alimente daquilo, entende? Você explica pros jogadores o que eles estão avançando, ó, vocês encontram uma carcaça de alguma criatura, sabe, essas coisinhas assim. E como eu falei, são esses momentos, esses pequenos detalhes, a carcaça de uma criatura, ou as moscas em cima daquela carcaça e tal, talvez as marcas de garra, tal, você começa a mostrar para os jogadores que, opa, peraí, tem uma criatura poderosa, tem uma criatura perigosa aqui que ela fez desse lugar o seu covil. Então é dessa maneira que você encontra um encontro muito mais incrível e memorável para os seus jogadores. Um exemplo aqui então é que existe uma criatura subterrânea, certo? Então ela caça no subterrâneo usando vibração no solo. Então à medida que as outras criaturas, né, elas começam a andar, essa criatura ela consegue sentir essa vibração chamada Tremor Sense, né, e ela ataca essas criaturas. Os jogadores então eles avançam por essa caverna, seja o que for, né? Por esse lugar subterrâneo, pelo covil dessa criatura, talvez por onde ela caça, eles começam a perceber pequenos túneis laterais que as criaturas, né, essas criaturas menores, que são a caça dessa criatura maior, elas usam para poder fugir, né, dessa criatura, ou seja o que for. Os jogadores então eles começam a entender, né, você pede talvez um teste de sobrevivência, seja o que for, né, um survival, testes apropriados para que os jogadores entendam que dentro daquele túnel, dentro daquele lugar tem uma criatura muito perigosa, e essa criatura perigosa ela caça através do som e vibrações do solo. Porque dessa maneira você também mostra para os jogadores que aquela criatura, né, que talvez ela pode ter sido criada ali, seja o que for, né? Ela nasceu ali, seja o que for, mas você mostra para os seus jogadores que aquela criatura, então, ela se adaptou ao ambiente, que é a ideia desse vídeo aqui. Em Alien, então, eu gosto de falar bastante de Alien, que é um exemplo muito legal. O Xenomorph, então, ele se adapta ao ambiente. Se você pegar, por exemplo, os filmes do Ridley Scott, você vai ver que ele se adapta onde ele estiver. Se ele estiver numa nave, se ele estiver num planeta, se ele estiver num covil, essa criatura, ela se adapta ao ambiente. Então, ela se esconde. E ela possui aquele comportamento predatório. Então, todas as criaturas que estão naquele lugar, todos os seres, eles acabam se tornando alimento para aquela grande criatura. Outra coisa é que o bioma também, ele muda o corpo daquela criatura, ou das criaturas que estão naquela região. A ecologia interessante não é aquela que diz, o monstro mora na neve. O monstro mora na neve. E agora? Ok, legal. Se a gente pegar esse exemplo de neve, né? Vamos usar esse exemplo de neve. Então, se você quer uma criatura de neve, vamos pegar o Yeti. O Yeti, então, ele tem uma pelagem mais grossa, ele sobrevive em ambientes mais gélidos, ele aprende a caçar, ele aprende a se esconder na neve. Então, aquela criatura, aquele Yeti, né, ele sobreviveu, ele se adaptou ao ambiente em si para que ele continue sobrevivendo, continue vivendo, que ele consiga então economizar energia, ele consegue usar a camuflagem para ser um predador natural. Então, tipo, quando ele for atacar, por exemplo, os jogadores, ele vai usar talvez a cobertura da neve, ou vai se adaptar àquele ambiente ali, sabe? Tipo, e assim você mostra pros jogadores que, pô, tem uma criatura aqui, legal, só que vocês não conseguem ver. Porque assim, né, tipo, vamos fugir um pouco da neve aqui, tá?
Porque assim, se os jogadores estão explorando então um deserto, né, aquelas criaturas que elas vivem no deserto, então elas aprendem a economizar energia justamente pra caçar, não só, vamos andar aqui que nos desesperado, né. Outra coisa também é que predadores de floresta, né, eles usam as camuflagens, então tipo, camuflagem, o ambiente em si, então tipo, se você pegar um exemplo como aranhas, né, as aranhas elas vão estar talvez atrás de uma árvore, vão estar em cima da árvore ali, então os jogadores eles não vão ver a criatura num primeiro momento, então elas estão usando essa cobertura, essa camuflagem ali, né. Monstros de regiões vulcânicas, então podem desenvolver resistências térmicas, olha que legal. Então tá lá, ele pode ter uma resistência, ele pode ter uma imunidade a dano de fogo, ao calor que tá ali. Você também pode usar esse ambiente para mostrar para os jogadores, pô, vocês estão andando num ambiente quente, num ambiente gelado. Pô, rola um teste X aí pra vocês não se ferrarem, pro corpo de vocês não desgastarem a cada hora, sabe? É muito legal você usar o ambiente dessa maneira. Não só dar, ok, vamos pôr os jogadores estão na neve. Pô, legal, pô. Legal. É isso, né? Vamos lá. Um exemplo aqui então, é que o Wyverns de uma cadeia de montanha extremamente fria. Então, tipo, eles estão numa cadeia de montanha extremamente fria lá, né? Tipo, frisão assim, tremendinho, tá? Eles possuem, então, asas menores, né? Tipo, os Wyverns são gigantescos, caçazonas, mas esses Wyverns, então, eles possuem asas menores e corpos mais compactos para resistir ao vento intenso. Então, aquele ventão que joga eles pra cima, então, eles conseguem sobreviver de uma maneira muito legal. Então, eles planam de uma maneira melhor, porque, né, as asas são menores e mais compactas. Só que, alguns Wyverns, então nem todos, né, eles têm a capacidade de, o quê? Soprar fogo, né? Então eles são voantes, certo? Mas nesse caso, esses Wyverns, então eles não têm esse sopro de fogo. O que eles têm é um sopro superaquecido, em que eles conseguem acumular energia no peito após mergulhos em fontes geotérmicas. Então, tipo, tem uma fonte quente, eles mergulham, se aquecem e vão caçar criaturas, entendeu? Pô, olha que legal, velho, olha que legal, entendeu? Eles se adaptaram àquele ambiente. Em Monster Hunter World, então, muitos monstros parecem evoluções naturais do próprio ambiente. Não jogou? Jogue. É incrível, Monster Hunter é legal pra caralho, tá? O bioma, então, influencia diretamente a aparência, movimentação e combate daquelas criaturas. Predadores também, eles mudam o comportamento do mundo, né? Quando existe uma criatura perigosa, realmente predatória numa determinada região, tudo muda, né? Então, quando os jogadores eles chegam no determinado vilarejo, tipo o Rio com a mochilinha aqui, né? Tipo, não sei, tá? E os jogadores começam a perguntar para as pessoas o que está acontecendo. E essas pessoas falam para eles: evite a rota que sobe a colina, porque, né, tem alguma criatura perigosa ali. Os jogadores falam: opa, pera aí, cara, como assim? Opa, criatura perigosa, se pagar nós resolve, né? Então os jogadores começam a entender também, né, conversando com caçadores e tal, que alguns animais que existiam naquela região, alces, coelhos, seja o que for, eles começaram a migrar daquela região, né, porque, pô, é perigosa. As construções, então, aquele vilarejo começa a se adaptar àquela criatura, porque pode ser que, tipo, por exemplo, alguns aventureiros foram resolver o problema, acabaram não resolvendo o problema, então, esse vilarejo, que podia ser um vilarejo mais aberto, com muralhas, sem muralhas, assim, sabe, tipo, só com umas cerquinhas e tal, eles começaram a se adaptar, começaram a construir realmente uma paliçada ao redor, porque sabe que essa criatura pode atacar à noite, por exemplo, né, então, tipo, essa criatura acaba atacando à noite, levando as pessoas que estão ali, guardas, seja o que for, certo? E culturas locais criam tradições para sobreviver, como eu falei, então, primeiramente, a paliçada. À noite, então, todos nós, né? Ó, um exemplo, né? Todas as noites, então, todo mundo acende os archotes na frente de casa, né? Pra deixar a casa iluminada pra criatura não atacar. Quem esquece acaba sendo destruído, tá ligado? Tipo, uns conceitozinhos assim, beleza? Bem legal. Porque assim, esse monstro, então, ele começa a realmente existir. Essa criatura, ela tá ali existindo muito antes do encontro acontecer, antes dos jogadores se encontrarem essa criatura. Eles já começam a ter pistas, começam a ter nuances de que, pô, tem algo realmente perigoso nesse lugar e a gente tem que resolver pra ganhar dinheiro, claramente, né? Por exemplo, aqui, então, que os jogadores eles chegam no vilarejo pesqueiro. Olha lá, o gibão lá, né? Pá, pescandinho aqui, os jogadores conversam com ele, né? Aí eles acabam descobrindo que existe uma criatura aquática, essa criatura aquática poderosa pra caralho, tá? Ela caça durante a neblina densa, tá? Então, tipo, sempre que tem uma neblina densa, essa criatura ela surge de baixo, surge de onde for e ela caça quem tiver ali. Então, às vezes, né, bem no começo, quando eles não sabiam disso, né, eles estavam pescando, né, tipo, pela manhã, porque é um bom horário pra pescar, seja o que for. E aqueles pescadores, então, eles acabam desaparecendo, porque só o barco retorna. Então, eles aprenderam, né, as pessoas daquele lugar aprenderam a se adaptar. Opa, pera aí. Não vamos caçar, não vamos pescar nesse horário porque acaba não ajudando, entende? Ou seja, as pessoas daquele lugar se adaptaram a essa nova regra, entendeu? Tipo, ou mesmo, né, ao invés de, pô, não vamos pescar de madrugada, eles acabam carregando pequenos sinos no pescoço, na mão, seja o que for. E toda vez que começa a surgir a neblina, esses caras tocam sinos e todo mundo já se afasta, volta pras casas, porque sabe que realmente existe um perigo naquele lugar.
No filme Tubarão, então, o tubarão ele afeta turismo, comportamento social e também a paranoia coletiva muito antes de aparecer claramente na tela. E claramente, né, os monstros de uma determinada região, eles também competem entre si. Muitas campanhas que nós criamos, sim, nós criamos, todo mestre cria, né, a gente coloca então essas criaturas perigosas, talvez seres predatórios, né, de uma maneira mais isolada. Então tem um, talvez, vamos lá, vamos chutar aqui, tem um troll desse lado, tem uma hidra desse lado, eles não vivem no mesmo ambiente. Mas, muitas vezes, o ecossistema não funciona dessa maneira. Ele funciona porque, então, essas espécies, o troll, a hidra, um crocodilo gigante, sabe? Eles começam a competir entre si, eles caçam umas às outras ou ocupam nichos completamente diferentes, né? De uma região X, então tem um troll aqui, tem uma hidra aqui, tem um crocodilo aqui, seja o que for, aqueles crocodilos gigantes, você sabe, tipo, pô. Então, essas criaturas, elas caçam, então, elas buscam, elas competem, então, por presas, né, tipo, elas caçam umas às outras, claramente, a hidra vai atrás do crocodilo, por exemplo, né, o troll pode ir atrás do crocodilo, então, quando tá esse embate entre os dois ali, o que sobrar, o troll chega, caralho, olha a carne, corta, carne, sabe, um negócio assim? Foi estranho, né? Mas ok, enfim, não tem problema, né? Então, é esse tipo de mentalidade, então, que cria regiões muito mais vivas. Sim, cria regiões muito mais vivas. Então, o ambiente, ele se torna parte daquilo que os jogadores estão explorando. Você começa a mostrar para os jogadores, então, realmente que eles estão avançando por uma floresta, por um pântano, seja o que for, né? Eles começam a notar detalhes. Uma árvore tombada, talvez partes do braço do troll caído, assim, sabe? Tipo, pô, tem carne caída ali, tem sangue espalhado pelo lugar. Os jogadores, eles começam a entender que não existe apenas uma criatura naquele lugar, existem várias criaturas. Então você pode se adaptar a isso também, mestre. Você cria uma tabela aleatória, sabe? Sei lá, por exemplo, você joga com D6. Você cria 6 pontos e em 2 pontos você coloca a possibilidade de uma criatura que casse, por exemplo, o troll, ela aparecer ali. Olha que divertido, maravilhoso para os seus jogadores. Fica a dica aí, vou fazer isso para os meus jogadores, claramente, né? O exemplo aqui é que os jogadores estão avançando por uma floresta antiga. Olha aqui, né? Tochinha na mão. Sempre deduzindo que os jogadores deles não enxergam no escuro. Meu Deus, porque toda raça enxerga no escuro. Enfim, toda espécie, não tem mais raça, né? Enfim, os jogadores estão avançando por essa floresta antiga, né? Eles foram alertados, cuidado para não fugir dos caminhos principais dessa floresta antiga, porque senão algo ruim pode acontecer. Jogador, tudo bem, sem problema, nós resolve, tá? Os jogadores estão avançando aqui, né? Pá, trilha, né? Tipo, eles são obrigados a se embrenhar no meio da floresta, eles sabem que tem uma trilha ali. Serpenteando pelo meio do caminho, eles estão seguindo aqui, né? O que os jogadores não sabem, então, é que essa floresta antiga, milenar, ela é o lar de aranhas gigantes, que tem covis, tem lares em vários pontos dessa floresta antiga, e também pequenos draconatos arborícolas, ok? Os draconatos, então, eles não são fortes o suficiente para matar aventureiros. Então, tipo, aventureiro armado, cota de malha, espada de 2 mãos, escudo, seja o que for, eles não são fortes. Mas eles se adaptaram de uma maneira a esse ambiente em que eles conseguem entrar nos ninhos dessas aranhas, roubar os ovos dessas aranhas, ok? Só pra vocês entenderem. E assim, eles se afastam sem que as aranhas percebam. Ou mesmo, tipo, vira uma guerra entre essas duas pequenas raças. A aranha gigantesca e o draconatozinho, sabe? Tipo, pô... Aí nisso, né, os jogadores estão avançando. Então, quando eles avançam, eles podem escolher entre se envolver, né? Vamos lá, vamos ajudar os draconatos, né? Eles podem realmente eliminar as aranhas e acabar com esse ecossistema, porque os draconatos se alimentam dos ovos das aranhas, então sem aranhas, sem alimentação de draconatos, os draconatos morrem. Eles podem deixar passar, não é problema nosso, ou né, nesse caso, tipo, se eles caçarem as aranhas, eles podem piorar tudo sem perceber, ou eles podem, tipo, simplesmente, não é nosso problema, vambora, e só seguir o nosso caminho. Então existe essa possibilidade para os seus jogadores. O King Kong, então, ele faz a Ilha da Caveira parecer viva porque criaturas, né, coexistem numa cadeia alimentar bruta, caótico. Se assistir o filme, assista porque é bem legal, assim, tipo, você entender, usar isso como exemplo, tá? Então, tipo, que há um ambiente e cada uma das criaturas vive num ponto e essas criaturas, então, elas se alimentam uma das outras. Maravilhoso, use isso como exemplo. Monstros, eles devem ter comportamentos, não apenas ataques. Sabe? Uma criatura realmente memorável possui padrão de comportamento claro. Então, ela pode ser aquela criatura que ela dorme durante o dia e caça durante a noite. Ou ela caça durante a penumbra, essas coisinhas assim básicas que a gente não desenvolve de uma maneira muito legal. Então, muitas vezes os jogadores eles estão avançando por uma floresta, dia claro, tal. Eles acabam encontrando uma criatura que pode ter um hábito mais noturno, um comportamento mais noturno de dia. Justamente para preencher aquele vazio ali, né? Tipo, eles estão avançando, então eles vão encontrar essa criatura. Mas, se essa criatura ela só caça à noite, ela vai atacar a partir do momento que os seus jogadores eles estão em quê? Descanso. Maravilhoso. Os jogadores não estão, o que está acontecendo? Porque essa criatura ela vai se adaptar, talvez ela vai fazer uma leitura dos jogadores, ela vai observar os jogadores antes de atacar, sabe? Não só isso, né? Muitas criaturas também que elas vivem em florestas, então elas vão acabar evitando fogo, elas vão proteger filhotes, vão defender o seu próprio território. Se tinha um território X lá, eles vão defender. Porque os jogadores estão atravessando um território X, essa criatura lá, vocês estão no meu território, caralho, vamos resolver esse parado, vai lá. Maceta os jogadores, ou não também, né, acaba morrendo, enfim.
E muitas das vezes a gente coloca aquele combate até a morte. Ah, vamos lutar até a morte, porque é legal. Não, a maioria dessas criaturas, então, ela vai fugir quando ela estiver muito ferida. Tomou um cortezão aqui, perdeu 12 pontos de vida, tem mais 2, ela vai fazer o possível pra dar, talvez, um desengage, alguma coisa assim, pra fugir. Ela não vai ficar lutando até a morte. Nenhuma criatura vai lutar até a morte. É muito difícil a gente perceber que criaturas vão lutar até a morte, ok? Porque é dessa maneira você entender, criar esse ambiente ao redor de uma criatura, realmente, né? Então fazer esse ambiente se adaptar a essa criatura que você cria encontros muito mais memoráveis, né? E muito mais legais do que simplesmente os jogadores avançam até o covil e eles batem na criatura até ela morrer e ganham 300 XP. Né? Tipo, mudar um pouco o conceito. A gente já passou daquele conceito de colocamos a criatura tá aqui porque tá. A gente começa a criar ambientes, começa a criar situações em que a criatura não tá ali por tá, ela vive naquele lugar. Então os jogadores, eles são os invasores, ok? O exemplo aqui então é que existe uma determinada criatura e um túnel, tá? Um túnelzão, sim, os jogadores estão descendo por esse túnel, né? E à medida que os jogadores estão avançando, eles começam a notar o quê? Começam a notar que tem cogumelos. Cogumelos, ok, alguém pega aqui, olha, tá, legal. Só que à medida que eles avançam, os jogadores eles avançam por esse túnel, eles começam a notar que tem pequenos esporos no ar. Mas que legal. Você olha pra eles e fala, rola um teste de constituição, esses otários. Rolam, pô, tirei, fui bem, foi mal. O que acontece? Existe um cogumelo gigante, uma criatura fungoide, talvez uma criaturinha menor e tal, que ela usa esporos pra enfraquecer as vítimas antes do ataque. Então, esses esporos, eles paralisam a vítima. Então é algo que essa criatura, ela usa pra caçar nesse ambiente, entende? Então, que você criou uma situação em que a criatura usa as habilidades dela, as habilidades que ela tem pra ela caçar e se alimentar. Olha que parada legal. Você não põe a criatura porque ela tá ali, porque ela tá. Tipo, ela pode vir no túnel lateral, ela pode estar ali só por estar, entendeu? Mas ela criou um ambiente em que ela consegue se adaptar e ela consegue sobreviver de uma maneira que os jogadores não conseguem, porque aquele é o ambiente dela. No filme Predador, então, o Predador em si, ele se destaca porque ele tem um comportamento próprio. Ele observa, ele caça estrategicamente e escolhe alvos específicos. Então, ele vai caçando aqueles que ele considera mais fracos, né? Ou aqueles que são em potencial, né? Até o momento que o Arnold Schwarzenegger, ele se cobre de lama, se enfia no mato lá. Desculpa a cadeira. Aí fica observando lá o Predadorzão assim, ó. Vai pegar pro teu lado, entendeu? Muito bom o filme, cara, muito legal. Pra quem não sabe, é muito bom. Assista, se você não assistiu. Provavelmente a maioria de nós somos nerds já assistimos. Mas eu vou ter que assistir de novo porque é muito bom. E assim, se essa criatura, ela se adaptou ao ambiente ali, então o ambiente também, ele deve ajudar essa criatura. Como assim, mestre? Vamos lá. Combate, ele fica muito mais imersivo. Então, tipo, o jogador tá aqui, tá ligado? Tipo, pô, combate tenso pra cacete. Por quê? O cenário, então, ele favorece aquela criatura. Sabe aquelas famosas ações de covil que muitas criaturas poderosas têm? Ah, essa criatura X tem, essa criatura Y tem. Então, você faz com que esse ambiente, então, seja favorável à criatura e não aos jogadores, ok? Porque assim, essa criatura que ela vive naquele ambiente, ela é o dia a dia dela. Ela vive ali, ela sabe caçar, ela sabe fazer coisas, ela sabe onde atacar, ela sabe onde se esconder. Então, ela vai usar os recursos naturais para o quê? Para ela para criar atalhos, talvez para ela. Então, tipo, se eu me mover por aqui, tal, passar por aqui, por baixo. Então ela vai conhecer os atalhos naturais daquele lugar. Ela vai saber onde tem aquelas armadilhas naturais, sabe? Tipo, cipós pendurado. Então a criatura vai passar por baixo de algum lugar, os jogadores podem ficar presos, sabe? E ela também conhece aquelas vantagens ambientais. Então, essa criatura, então, ela vai usar cipós pendurados, ou ela vai perceber que existe, talvez uma areia movediça, né? A gente chama de areia movediça, mas tipo uma água que puxa as criaturas pra baixo, sabe? Então ela vai usar esse ambiente para melhorar o combate pra ela, não só pra, tipo, ok, então, vou usar isso aqui, sabe? Tipo, é uma nova mentalidade pra gente usar os monstros, não só, tipo, ok, a criatura tá lá, vai lutar até a morte. Não. Isso faz com que seus jogadores, então, eles começam a perceber, eles vão gastar alguns turnos tentando observar o ambiente, tentar entender o que tá acontecendo naquele ambiente, entendeu? Não só vamos lutar, pau. A criatura, ela vai fazer com que esses jogadores persigam ela, talvez se ela tiver uma inteligência, uma sobrevivência um pouquinho maior, fazer essa criatura ir para um ambiente mais favorável a ela, não favorável aos seus jogadores. Nunca, isso serve para todos os mestres, para tudo que você for colocar. Você cria um ambiente que favoreça os jogadores. O jogador vai estar aqui, ali, ele. Não. Vamos começar a criar um ambiente que favoreça a criatura e não o jogador, beleza? O exemplo aqui, então, é que existe um lagarto colossal, gigantesco, tá ligado? Pô, 6 metros, não sei o que. Só que esse lagarto, ele se adaptou ao ambiente, né? E ele usa esse ambiente ao redor, né? Pra favorecer ele mesmo. Então, toda vez que ele passa por determinados lugares, então, tipo, ele não deixa rastros. Principalmente quando ele mergulha em águas rasas. Então, tipo, a água é rasa, ele tá aqui, Não tem sinais de que ele vai atacar, certo? Os jogadores estão ali, né? Tipo, pô, a água chega talvez até o peito de algum deles, tal. Talvez os menores estão no ombro do guerreiro, tal. E essa criatura ataca por baixo. Porque os jogadores, eles nunca perceberam aqueles rastros. Talvez os jogadores também, muitas vezes, eles não pedem testes, tá? E é isso que você deve explorar. O jogador não pediu teste, você não pede teste. Você fala para os jogadores,
Toda vez que estiverem em algum lugar, vocês podem pedir testes. Eu não vou pedir testes porque, né, tipo, só quando for extremamente importante. Os jogadores não pedem, então eles são atacados por essa criatura de surpresa. Então ele abocanha, talvez, o guerreiro, puxa o guerreiro e a criaturinha menor, um halfling, um gnome, seja o que for, né, juntos, a criatura começa, o menorzinho começa a afogar e ele puxa o guerreiro pra longe. Então os jogadores, eles perdem um tanker, né, talvez esse tanker consiga sobreviver, mas o ambiente favoreceu esse lagarto colossal, porque eles não viram, porque esse lagarto se adaptou ao ambiente e usou o ambiente a favor dele. Puta, maravilhoso, caralho, muito massa, muito massa. Se você não assistiu, assista o filme Aniquilação. Ele é um exemplo muito legal disso. Porque as criaturas que elas aparecem no filme, essas criaturas elas parecem extensões perturbadoras do próprio ambiente. Assista o filme e veja a adaptabilidade de algumas criaturas. O urso, o loucão lá que fala com a voz das pessoas quando ela come a pessoa. Enfim, é muito legal. E isso muda realmente a tensão do filme. Assista o filme e você vai poder perceber isso, sabe? Que as criaturas daquele local, daquela conceito alienígena e tal, elas se adaptaram ao ambiente, e isso é muito legal. E assim, criaturas inteligentes também, elas vão mudar o ecossistema, elas não vão viver apenas ali. Pegue, por exemplo, criaturas mais inteligentes, né? Lich, Mind Flyer, entre outras criaturas inteligentes, uma Bolef da vida. Então, essas criaturas, elas não vão apenas viver naquele ambiente, né? Ah, ok, tô vivendo aqui, maravilhoso. E olha o cara ali que tá andando no meio ambiente, olha que legal. Nananina, não. Quando essas criaturas, elas estão naquele determinado lugar, estão naquele determinado ambiente, então elas começam a construir coisas, elas podem mudar o território, elas podem construir talvez uma torre, construir coisas, usar os seres que estão ali, né, sei lá, seres menos inteligentes e tal, pra construir ruínas, construir talvez uma torre, seja o que for, certo? Elas criam também estratégias em que o ambiente favoreça elas, né? Ah, não só, vamos lutar aqui, né? Eu usei Mind Flyer e o Lich, mas existem criaturas inteligentes que vivem no ambiente também, né? E essas criaturas, elas vão vão criar estratégias para favorecerem elas, tá? Elas vão alterar rotas. Ah, vocês devem seguir, né? Floresta, como sempre, né? Vocês devem seguir essa floresta aqui por essa trilha. Talvez essa criatura pode usar encantamentos, pode seja o que for, para mudar a rota, fazendo com que esses jogadores eles tenham que passar, talvez, na frente do covil dessa criatura, ou perto do local onde ela caça. Olha que legal isso também, né? E também elas vão influenciar não apenas o ambiente em si, eles vão influenciar culturas inteiras. Porque assim, se existe um vilarejo perto, como você tem no exemplo anterior, vilarejo perto, existe um ser predatório, esse vilarejo vai saber, né, que essa criatura ela pode alterar o ambiente. Então um dos mais antigos ali vai falar, olha, vocês têm que tomar cuidado quando passarem pela floresta da neblina, porque a criatura que mora lá, ela muda as rotas que vocês passam. Os jogadores já estão alerta, pera aí. Então, opa, pô, e agora? Só que isso cria uma atenção para os jogadores. Eles podem seguir a rota, eles vão criar um caminho alternativo. Ah, o caminho é reto aqui, mas pô, o caminho é para lá. Eles vão passar pelo meio da floresta? Ou a gente vai seguir a rota, entende? Então, já cria uma atenção, já cria algo muito diferente para os seus jogadores. Um exemplo aqui é que existe um dragão azul gigantesco. Porra, maravilhoso, fantástico, incrível. E esse dragão azul, ele domina um deserto justamente porque ele usa tempestades elétricas para controlar o acesso a poços subterrâneos. Então as pessoas têm que descer, talvez para sobreviver, seja o que for. Existem alguns pontos para sobreviver ao deserto. Ah, a gente tem que passar por aqui, mas existem alguns pontos que a gente consegue ficar. Legal. Então as tribos locais daquele lugar passaram a venerá-lo porque sobreviver depende literalmente da permissão dele para usar a água. Então, né, usando isso como base. Então, as pessoas elas precisam viver em comunidades, né, isoladas. Para ir de uma comunidade a outra, eles precisam passar por esses poços, assim, certo? E esse dragão ele controla os poços. E aí o que você faz? Vamos deitar o dragão na porrada? Pode ser um dragão ancião, pode ser um dragão jovem, pode ser um dragão adulto. São seres mais poderosos. Mas muitas vezes os NPCs eles não têm força para isso. Vamos contratar um grupo para isso. Pode ser que o grupo não sobreviva. Pode ser que se os jogadores perderem, olha a lógica, né? Se os jogadores perderem, né, pra esse dragão vai se irritar, vai destruir tudo ao redor. E aí o que vai acontecer? Entendeu? E o dragão ele está adaptado ao ambiente. Então ele criou uma sistemática, usou a inteligência dele para favorecer a ele mesmo. O filme Avatar, então, ele mostra criaturas inteligentes e ecossistemas conectados, influenciando diretamente espiritualidade, sobrevivência e comportamento social. Ecologia faz o mundo parecer vivo, mesmo sem um combate, né? O mais interessante da ecologia realista é que ela funciona mesmo quando nenhum monstro aparece. Então os jogadores estão atravessando uma floresta, estão atravessando uma caverna, eles encontram pegadas estranhas, árvores destruídas, não na caverna obviamente, mas na floresta, tal, algumas árvores destruídas, tombadas, cortadas no meio, ossadas parcialmente comidas, né? Então, tipo, tá atravessando um lugar, pô, tem umas ossadas ali, eita caralho, o que aconteceu aqui? Já puxa a arma, já puxa não sei o que for, já se prepara, né? O silêncio repentino em determinados lugares, né? Os jogadores estão atravessando uma clareira, tal, floresta, caverna, seja o que for, silêncio completo ali, né? Então eles estão vindo vamos pegar exemplo da floresta, né? Inseto, pássaro, cheiro, tal, pá, eles chegam nessa clareira, silêncio absoluto. Tá, não tem insetos, não tem pássaro, não tem nada. Então há algo que denota que no meio daquela clareira ou perto daquela clareira ali é perigoso.
Mas você não precisa mostrar que existe uma criatura ali. Talvez a criatura casse na noite, talvez a criatura não esteja ali, esteja em outro lugar. Mas os jogadores já ficam com o cu na mão, entendeu? E também, né, quando há uma criatura realmente predatória, como eu citei lá, então os animais eles começam a migrar para outras regiões. Eles não ficam ali, tipo, ok, tem uma criatura poderosa que caça todo mundo. Vão ficar aqui, mal não faz. Não, eles vão fugir. Os jogadores podem ver, então, que à medida que eles avançam por uma floresta, os alces passam por eles, assim, sabe? Tipo, os coelhos se afastam, sabe? Tipo, os jogadores ficam, eita, o que tá acontecendo? Por que tá assim? O que tá acontecendo, né? Porque assim, o mundo ele começa a parecer muito mais vivo constantemente no meio dessa viagem. Use esses exemplos, mostre pros jogadores que o mundo realmente é vivo. Aquele mundo que você tá colocando pros jogadores é vivo. Não só um mapa ali, né, de combate. Ah, legal, um mapa de combate, maravilhoso. Mostre que antes desse combate, tudo ao redor dá dicas de que algo perigoso está à frente dos seus jogadores. O exemplo aqui então que antes de encontrar um predador alpino, os jogadores são contratados para caçar essa criatura. Vamos lá, pago 200 peças de ouro para vocês. Legal, é jóia, nós vai. Então os jogadores estão subindo a montanha assim, tipo Skyrim, assim, né? Quando eles chegam a uma área mais ampla, né? Eles começam a perceber que, né? Primeiramente que não tem pássaros no ar. Geralmente quando os jogadores estão viajando tem pássaros que eles cruzam o ar, coisas assim. Só que nessa trilha também eles encontram cabras mortas, talvez sem um olho, tal, né? Tipo, pô, a cabra tá morta sem um olho, sei lá, parcialmente comida, tá? E notam marcas profundas, talvez nas paredes, de garras, certo? Tipo, pô, aqui, ali e tal. Eles falam, eita, coisa estranha, né? Só que aí que tá, o ataque dessa criatura é tão brutal que começa a botar um pouco de medo nos seus jogadores. Não é só tipo, ok, beleza, estamos subindo aqui, essa criatura vai nos atacar ali de frente. Não, a criatura ela se adaptou ao ambiente, ela usa esse ambiente. E mesmo assim, né, todo o ambiente ele conta uma história para os seus jogadores de que algo ali, algo perigoso, está atacando naquela região. Em Jurassic Park, então, boa parte da tensão nasce porque o ambiente, ele dá dicas, ele dá notas, né, e mostra sinais da presença dos dinossauros antes deles realmente aparecerem diretamente. No fim, monstros deixam de ser apenas encontros quando passam a fazer parte do mundo. Quando essas criaturas que você coloca, elas possuem território, comportamento, adaptação, impacto ambiental, relação com outras criaturas ou mesmo elas influenciam pessoas e culturas, é que você mostra para os jogadores que essa mentalidade, esse novo jeito, muda completamente a campanha e o mundo ao redor. Ela não está ali apenas por estar. Eu tô aqui, azar de vocês. Não, cara. Porque os jogadores eles começam a sentir, eles começam a ver que mesmo que eles não estejam ali, a vida continua, as coisas continuam acontecendo em um determinado ambiente. Porque uma coisa é você colocar para os jogadores que eles estão explorando um determinado lugar e eles vão encontrar uma infinidade de seres aleatórios. Um beholder ou o que for. Mas se você mostrar que aquele beholder ali, ele usa aquela masmorra ali para se alimentar, para viver, para alterar o ambiente, os jogadores começam a entender que realmente estar naquele lugar pode ser muito mais perigoso do que uma masmorra mais comum. Então da próxima vez que você for colocar um monstro dentro de uma masmorra, você para de pensar um pouco só no dano da criatura, né? Essa criatura causou 30 de 10 mais 83. Não. Você começa a colocar aquela criatura para fazer parte daquele ambiente, aquele ecossistema que tá ali, certo? Então quando você for para a criatura, você pensa assim, por que essa criatura tá aqui? Tá? O que ela come? O que ela teme? Como o mundo, aquele ambiente mudou por causa daquela criatura. Pode ser uma criatura externa, que ela apareceu ali e começou a se alimentar de todas as criaturas ao redor. Então o ambiente, ele se adaptou, ou a criatura se adaptou ao ambiente, então as criaturas se afastam, entende? Porque são essas pequenas perguntas e outras mais, né, que transformam completamente a campanha que você está mestrando. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês colocam as criaturas dentro de uma determinada dungeon, um determinado encontro para os jogadores? É um encontro aleatório? Vou pôr essa criatura que fica legal? Ou vocês pensam realmente em como que o ambiente vai se adaptar e coisas assim? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tá aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo, que o Cristian esteja com vocês, até mais.